Dá para me ver, né? Bom dia. Gostaria de parabenizar os três pela apresentação. O meu sinal é esse. O meu nome é Priscila. Eu sou professora do Departamento de Ensino Superior, junto com os doutores da comissão. Eu fui assistir na palestra do Lúcio, né? Eu peguei uma fala muito importante quando ele mencionou a redução da sala bilíngue até o seu fechamento, né? E a gente vê que essa prática tem acontecido. E em algum outro relacionado ao decreto também, que fala que nós temos escolas bilíngues, não foi tocar nesse ponto. Boa pergunta. Realmente, a gente já sofreu muito com isso. Antes, né, quando houve o fechamento, quando falaram vai fechar, ano que vem a prefeitura vai anunciar o fechamento, e aí a gente realmente tentou chamar o grupo, né, de intérpretes e também de professores, né, a maioria não foram porque ficaram com medo, não queriam perder o trabalho, falaram, não, eu vou lá também no Ministério Público, eu vou fazer uma denúncia, não quero, não quero. E aí acabou sobrando para eu e para minha esposa fazermos essa denúncia. Então, nós fomos lá no vereador, no grupo, e ele nos auxiliou também, né? Não conseguimos intérprete, porque os intérpretes também estavam com medo, não queriam, e aí chamamos um surdo oralizado para que pudesse nos ajudar, né? O surdo ele foi lá e se esforçou e falou, sabia um pouco de língua de sinais, enfim. E aí as pessoas, né, não entenderam muito bem, mas ele ajudou, então a gente pediu para que ele pudesse nos ajudar. E aí, depois, numa outra semana, a gente viu que não conseguiu êxito, aí fomos no Ministério Público de novo, conversamos, pedimos ajuda, e aí a maioria foi o quê? Do grupo que estava em discussão, e mandaram que nós procurássemos uma outra mulher. E essa mulher foi a mulher que tinha determinado que fechasse as portas. Então, a gente encontrou um impasse muito grande e não conseguimos, e realmente a gente optou por abandonar. Porque no Ministério Público, eles pediram para que a gente falasse com uma pessoa que era responsável, né? Eles não queriam dar acesso a gente. E essa mulher foi justamente a pessoa que havia pedido para que nós fechássemos. Então, não íamos conseguir nada. Então, nós fomos no jornal, na televisão, já tínhamos tentado, mas realmente não adiantou, porque o poder político, eles haviam mandado o fechamento e realmente não houve o que fazer. E a LDB, o decreto, ele falava do fechamento preferencialmente, né, há muito tempo, falava no decreto, na LDB 9394 de 96, falava sobre isso, da inclusão na sala de aula ou a sala bilíngue, que era para escolher. E aí a prefeitura, então, escolheu a sala inclusiva, né, infelizmente. É isso. Tem mais alguma pergunta? Bom dia a todos vocês. Eu tenho 3 pessoas, eu quero privilegiar uma, tá? Porque eu cheguei atrasada, então só consegui ver uma. Mas foi isso, está tudo bem. O seu sinal qual é? Bom, a Pérola. A Pérola trouxe um ponto, e aí eu queria só fazer acrescentar. Eu percebi, você é ouvinte, né, Pérola? E aí ela, como ouvinte, sentiu o quê? E aqui os ouvintes? Parece que eles já estão acostumados também na família, na sociedade, em relação à escola. E aí, como é que é o pensamento? Principalmente é o quê? Em relação ao surdo. De novo, falando de surdo, por exemplo. Só fazer uma complementação. As pessoas falam, oralizando, usam língua de sinais. E aí, se eu falar para você, eu vou oralizar, você não sabe língua de sinais, e aí eu estou oralizando, aí vem o surdo e me chama, eu corto, e vou falar em língua de sinais, sim, é claro, é normal. Porque eu, quando era mais jovem, eu usava a minha oralidade, mas usava a minha língua de sinais, e isso, às vezes, me chateava, isso era invertido. Então, eu estava conversando, fazendo língua de sinais, e um ouvinte via, falava alguma coisa, eu já olhava e fazia a língua de sinais imediatamente. E aquilo, de uma certa forma, parecia que me chateava, mas é a consciência. Então, tem que parar o que está fazendo, não é cortar, não. Nós estamos aqui conversando de uma maneira, e aí eu tenho que ter uma conscientização de educação, até para poder aprender. Olha só, você aguarda um minutinho, termina aquele assunto, aquela comunicação gestual, para depois fazer uma comunicação normal. Mas você tem que pedir para esperar, principalmente, aguarda um pouco, por favor. Também em relação à inclusão, né? A conversa em sala de aula, quando está ocorrendo. E aí, no INES, lá no DESU, ocorre, né? Muitas vezes está se falando, oralizando bastante, porque o professor
está falando, oralizando. Aí o intérprete está ali sabendo o que está fazendo. Então, existe uma influência, né? Os professores, de uma certa forma, também influenciam. Não é que o professor, todos os professores usam língua de sinais. Isso é um começo, até em relação ao mestrado, doutorado, alguns professores que estão entrando, e aí conseguem perceber isso. E os ouvintes também têm que entender essa diferença, oralizar e sinalizar. Então, como é que a gente consegue fazer isso? É trabalhar mesmo e treinar mesmo. O importante é o treinar, porque tem uma dificuldade mesmo, às vezes, linguística. Né? Eu olhei e vi e todo mundo fazendo, quando a Pérola falou a questão do mibonal, né? Por exemplo, o português, até em português, sim, mas às vezes está falando, e é normal a gente oralizar e sinalizar ao mesmo tempo. Então, de uma certa forma, esse bimodalismo pode até sumir, mas é impossível. A questão do bimodalismo, naturalmente, vai sumir e isso vai entrar, a língua de sinais entra. Então, quando a gente está conversando com a expressão, tem intérpretes, às vezes, que estão fazendo bimodal e sinalizando ao mesmo tempo. E aí o intérprete está ali, mas isso é uma discussão que nós temos que ter. Concorda, não concorda, 100%. É impossível. Eu parabenizo muito, eu não vi as outras 2 palestras, agradeço muito a vocês, foi uma complementação. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Por que lá no DESU ocorre uma influência oral? Por que essa influência oral é muito maior no DESU? Bom, eu não sei se eu tenho uma resposta correta para você, mas eu acho assim que nós alunos sentimos, né, a gente naquele momento, no tempo que a gente está em aula, parece que a gente está caminhando, com a educação, a gente vai aprendendo aqui no DESU também. Então é como se nós estivéssemos crescendo, porque, por exemplo, o professor, a gente não pode falar, vocês não têm esforço, não. Estão aprendendo também a língua de sinais, estão começando também, existe um esforço dos professores, mas a gente vê que falta aprender mais, falta a gente ter o hábito, falta a gente se sentir no lugar do outro, tentar se sentir no lugar do outro, ter essa empatia. Né? Parece que a gente fica como se é meu direito, é meu, eu não quero, eu não abro mão. Né? Então, minha opinião, a gente precisa abrir mão, sim. Se você quer, no futuro, que tenha uma educação de qualidade, conseguir ter o seu objetivo, esse é o momento da gente abrir mão, né? Pensar, porque a minha primeira língua é português, enfim. Não, a gente quer um futuro melhor, a gente tem, sim, que se esforçar, a gente tem que mudar isso. Então, não sei se eu te respondi, né, corretamente. De verdade, então, é muito difícil, né? Tá, é verdade, eu tenho que ir para cima para responder. Bom você ter me avisado. Então, você me respondeu, sim, de uma certa forma. É verdade, eu penso de forma igual. Principalmente porque, dentro de uma faculdade, né, faculdade de Direito, faculdade de Administração, existe, sim, alguns surdos que entram, que são incluídos. E aí eles começam a estudar, e isso está atrapalhando. E aí, como é que isso vai se desenvolvendo? Então, o cérebro parece que se afasta, o entendimento parece que se afasta. Na pedagogia, não. Pedagogia tem que ter maior paciência. Muita paciência, porque pedagogia demonstra uma questão de carinho. Imagina vocês com as crianças fazendo de qualquer maneira. Então, vocês têm que se acostumar a ter a paciência. E aquele aluno não sabe, não. Você tem que saber tratar, porque pedagogia é sinônimo de paciência, principalmente. Por exemplo, os professores. Cada professor percebe diferente as coisas. Dentro da sociedade, olha, você não pode falar, eu também estudo da mesma forma, mas, pedagogicamente, o que acontece? Agora, uma questão de violência, aí vocês estão deixando para lá, aí vai ter briga, discussão, mas dentro você tem que ter essa paciência, sim. Se alguém vier te mandar, você tem que ter essa afetividade. Né? Você pode vir me ajudar, ter essa relação. Agora que está começando até a aumentar essa paciência. Mas você me respondeu, Pérola, dizendo que é uma grande dificuldade que ocorre. Só lembrei de uma coisa também, para complementar. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu sinto, parece que o ambiente ele está em guerra, sabe? É muito ruim essa sensação. Parece que o grupo de ouvintes, o grupo de surdos, eles travam uma discussão, e isso é horrível. Não tem um estímulo. Parece que todo mundo se sente desanimado e existe um prejuízo nesse momento. E isso realmente é muito ruim. Por exemplo, eu fiz a minha monografia, né?
Em Libras, eu escolhi 2 orientadores, um ouvinte e um surdo. E a Ana Regina também foi uma das minhas orientadoras. E aí as pessoas falavam assim, você vai escolher a Ana Regina? Não, ela é assim, assim, assada, ela é ruim, ela é por isso, aquilo. Eu falei, gente, eu pensei, não, calma aí. Ó, eu quero conhecer, eu quero ter contato com ela, calma. E aí eu fui tendo contato com ela e vi que não era isso, né? A gente se respeita, a gente trabalhou juntas, eu já aprendi muita coisa com ela, isso foi muito bom. Então, se eu fosse já armada, já chegasse com ela para, né, debater, isso seria ruim. Então, a gente deixou esse ambiente de guerra de lado e não precisa disso. Nós temos que ter força e juntos nós somos mais fortes. Tem mais alguma pergunta? Adorei vocês 3. Tânia, por favor, vira só... Isso, por favor. Desculpa. Adorei a apresentação de vocês 3, mas a Flaviane, né? A minha pergunta é diretamente para a Flaviane. O que você pensa em relação da política? A política de educação de surdos, né? A questão da liderança. Agora está começando uma discussão maior também em relação a isso. Então, você pensa o quê? Já há muitos anos atrás, desde 2001, começou uma política, uma proposta brasileira de educação para surdos, né? De apoio à educação para surdos. Você lembra disso, né? Você fez parte. E aí, em 2006, foi até 2006. Então, de 2001 a 2006, mais ou menos durante uns 7, 2006, 2007. E aí eu viajei para vários lugares do Brasil. E aí teve um programa de cada cidade, né? E aí todos os surdos faziam sempre o quê? Faziam um documento em língua de sinais, e aí uma metodologia também, o curso, uma metodologia de ensino de língua de sinais. E aí todos sempre receberam o certificado de instrutor de língua de sinais. E aí, quando eu voltei à FENES, junto com esse programa, com essa proposta, eu voltei junto ao MEC, fui ao MEC apresentar, e aí começamos a discutir que, no Brasil todo, tinham instrutores de Libras. Mas como é que estava esse aproveitamento? Para aproveitar esses instrutores para dentro da escola. A Ana Regina, a Luciane, todos aqui, antigamente já tiveram a formação de instrutor. E aí foram crescendo, foi formando o curso de Letras Libras, pedagogia bilíngue, e isso foi avançando, mais. O instrutor surdo sempre ficava em sala de recursos. E aí eu percebi o quê? Que era necessário continuar essa pesquisa, continuar a viajar por várias cidades, porque isso não existia. Isso é muito importante, a escola ter esses instrutores. Até para aproveitar o instrutor em todos os ambientes escolares. Então, viajava para alguns lugares, não tinha. Então, precisa curso de instrutor, precisa curso de instrutor. E não existia curso de Letras Libras. Não tinha. Então, faltava alguma coisa, enfim. Agora tem. Existem professores de Letras Libras. Letras Libras é do 6º ao ensino médio, mas professores bilíngues são muito poucos. Então, está faltando mesmo, está faltando instrutor de Libras. Então, nós precisamos que essa escola tenha que dar esse curso, o curso normal, em relação ao curso normal, que é o nível médio, né? Formação de professores. Isso é necessário continuar. Então, os alunos aqui do INES, no ensino médio, por exemplo, eles não têm... Tânia, vira para cá, por favor. Obrigada. Desculpa. Então, todos... Perdão. Todos que estão aqui, né, todos os alunos surdos aqui do INES e do DEBASE também, a maioria não sabe qual faculdade vão cursar. Se eles, no ensino médio, já tivessem um curso profissionalizante de instrutor, eles poderiam trabalhar também, junto com o professor no DEBASE, ou em outros locais, numa prefeitura, em locais diferentes, enfim. Então, você, como uma liderança dentro da política da comunidade surda, você precisa pensar até mesmo em voltar com a questão do curso de instrutor para a formação de nível médio como professor. Isso é só uma opinião, complementando o que você disse.
Professora Tânia, obrigada pelo seu esclarecimento. Você tem toda a razão. Realmente é uma história, é uma trajetória, né? Eu também já passei por isso, já fui instrutora, né? Você já foi minha professora em 2001, né? Lá em Brasília, do curso de multiplicadores, nesse curso de multiplicadores lá em Brasília, há muito tempo, né? Realmente era bem jovem. E, ao longo desse tempo, nós vemos que hoje tem um grupo de liderança surda que também se preocupa com isso, principalmente, né, nos interiores, em cada lugar do Brasil. E esse é o foco dessa preocupação também, porque tem se expandido a formação em professores de letras libras e tem começado também, né, de pedagogia bilíngue por todo o Brasil. A gente vê crescer esse número em vários polos. Mas a gente percebe que, nos interiores, tem uma proposta, um documento de discussão para que a FENES possa auxiliar também. Então, a proposta da FENES também está dentro desses grupos. Mas o presidente da FEBRAPIOS, eles também já convidou para que pudesse estar indo como representante dos intérpretes e também um representante dos surdos, que pudessem estar discutindo também, colocando a proposta para que se já tivesse esse documento. Então, a FENES já tem essa sugestão para que continue esse curso de formação de instrutores, né, com foco também em ensino médio, porque não existe. Então, para que possa continuar e que não pare com essa formação nesse curso. Então, já é um documento, já tem essa sugestão, essa proposta no âmbito da educação. E também, já colocou nessa proposta uma nota técnica, que é esse programa do Brasil, né? Então, já está junto essa nota técnica, não esquecemos disso, nós colocamos juntos, porque é importante também, em todo o Brasil, ter esse curso de instrutor e seguir esse seu programa, né? Como esse modelo desse programa que você já tinha, nacional. E a FENES aceitou essa proposta desse documento que nós fizemos, então pode ficar tranquila que futuramente nós vamos ter e a gente está continuando nessa luta.